Bom, gente, agora de verdade é a última parte, a parte 5 desse vídeo sobre capítulo 5 de Raízes do Brasil, o Homem Cordial. Então, Sérgio escreve: Outro visitante de meados do século passado manifesta profundas dúvidas sobre a possibilidade de se implantar algum dia no Brasil formas mais rigoristas de culto. Conta-se que os próprios protestantes logo degeneram aqui, exclama, e acrescenta: é que o clima não favorece a severidade das seitas nórdicas. O austero metodismo ou puritanismo jamais florescerão nos trópicos. O que é curioso aqui nem é o uso acrítico desses viajantes. É curioso que esse viajante faz uma afirmação tão peremptória, muito ligado aos preconceitos de autores das zonas temperadas em relação aos trópicos, preconceitos, por exemplo, que o livro do Gilberto Freire tentou desmontar, e o Sérgio repete isso aqui e mantém em todas as outras edições sem nenhuma distância crítica maior. Aqui é uma parte interessante, que é um outro momento onde a gente pode ver uma alteração mais substantiva entre as duas edições. Isso aqui é já mais para o final do capítulo, né? Eu vou ler o trecho que está em destaque e depois eu vou ler a versão alternativa da maneira como ela está na primeira edição do trabalho, né? Então, na edição final está da seguinte forma: a vida íntima do brasileiro nem é bastante, nem é bastante coesa, nem bastante disciplinada para envolver e dominar toda a sua personalidade, integrando-a como peça consciente no conjunto social. Ele é livre, pois, para se abandonar a todo o repertório de ideias, gestos e formas que encontra em seu caminho, assimilando-os frequentemente sem maior dificuldade. Esse é o tema do ecletismo da vida intelectual no Brasil, da maneira como nós mimetizamos de maneira superficial as mais diversas influências. Esse tema é antigo na tradição de pensamento social e político brasileiro, que o Sérgio está apenas o reprocessando. Nós vamos ver que na primeira edição, né, essa nossa 97 vai nos levar para a versão desse texto na primeira edição de 36. Ele diz o seguinte: esse ponto é importante, principalmente porque nos elucida sobre outro aspecto interessante da questão que nos ocupa. Nossa assimilação desses gestos e ideias, por isso mesmo, que não nos são necessários, tem caráter puramente mecânico. Não há aqui, entre parênteses, um elemento precioso para a explicação do rastaquerismo, o vício específico dos sul-americanos. A palavra rastaquera, que vem do francês, tem a sua primeira definição como aquele que faz ou quer ostentar alguma riqueza. Pode significar também de maneira lata uma pessoa ignorante, uma pessoa superficial. Não é? O uso cotidiano hoje da palavra se afastou um pouco desse campo semântico, mas aqui o Sérgio parece querer dizer, quase que adiantando um tema que vai ser fundamental no próximo capítulo, que o nosso bacharelismo, que o nosso interesse pelas ideias, pelos autores, é sempre superficial, é sempre por exibição, é sempre um interesse retórico, um interesse pedante e nunca um real, né? Assim como a vida religiosa, ela também é pura aparência. Aqui o nosso pouco gosto ao rigor, à abstração, à disciplina faz com que as ideias tenham sempre um caráter alegórico e de exibição. Mas então chegamos ao fim aqui, finalmente. Eu disse que essa quinta seria a última parte da nossa breve exposição e leitura comentada de trechos do capítulo 5 de Raízes do Brasil. É o que a gente tem que fixar para o conjunto do nosso curso, além dos conceitos básicos de homem cordial, de horror à distância, de horror ao formalismo, da dificuldade nessa conjuntura de grandes permanências ainda dessa figura que se produziu, que resultou da nossa história colonial, dos seus aspectos rurais, é que a modernidade entre nós certamente teria ainda grande dificuldade de se implantar, embora nos capítulos seguintes o Sérgio acredita, uma crença que ele repetiu nesse capítulo e vai continuar repetindo em outros, que o processo de urbanização tenderia a tornar menos presente essa figura do homem cordial. Embora muitos autores recentes, né,
tem salientado que essa avaliação do Sérgio tem que ser matizada, que na primeira edição haveria uma abordagem mais otimista do homem cordial como uma espécie de ponte entre a nossa tradição personalista e as ideias modernas. Então ele manteria um topos, né, um lugar comum das gerações anteriores, que a absorção das ideias liberais e modernas do Brasil não poderia ser uma absorção mecânica, mas teria que ser adaptada às realidades locais. Então, o homem cordial seria uma espécie de ponte entre a tradição, as raízes do Brasil e o seu eventual futuro moderno. É isso, gente. Até a próxima e façam bom uso do material.